Muito bem, estamos aqui novamente, mais um episódio do Entre Neurônios. Bem-vindo aí, Paulo, bem-vindo, Arthur. E aí, Olá, pessoal, pessoal, tudo tudo bom? bem? Opa, Pessoal, pode ir. só muito gratificante estar aqui mais uma vez, né? Todo mundo. Novamente a Karen acho que não conseguiu participar, mas a gente vai tocando e eventualmente ela nos acompanha de novo. Bom, pessoal, muito bom estar de volta aqui, mais um programa. Sempre bom estar com vocês. E é uma pena mesmo que a Karen não esteja hoje conosco, até porque essa temática aqui, que é o desafio de ser médica dentro de uma estrutura masculina. Vamos aqui os três XY aqui falar sobre o tema, mas vamos aqui tomar aqui o poder da palavra, né? E nós vamos trazer a problemática, né? Que às vezes o pessoal não comenta. E foi engraçado porque esse episódio aqui, essa proposta de discussão nasceu de uma semana que nós estávamos conversando e falando aí dos estágios que vocês passaram e se depararam com algumas situações, né, tanto para médicas, né, com chefes e foi uma semana também que eu acabei me deparando com algumas mentoradas e alguns colegas aí jovens e que estavam reclamando, né, porque poxa, se eu não fosse mulher, o cara não me tratava assim, ou a enfermeira fosse me respeitar mais, e aí, em cima disso, nós trouxemos aqui a, essa problemática para que a gente possa discutir e começar até, inclusive, a trazer propostas de melhoria. E, assim, de introdução, creio eu que vale lembrar que a medicina mesmo, ela, dos primórdios ali, hipocráticos, praticamente ela foi montada de homens para homens, né? Isso é uma condição histórica, né? Até socialmente falando, né? Uma cidade é, patriarcal, né? No nosso modelo de sociedade. E as mulheres eram delegado outras funções, como manutenção da família, da casa, né? Então não tinha um poder, espaço para outras atividades, o que foi mudando com o tempo e nos últimos aí, sei lá, 200 anos, 150 anos, houve aí uma grande mudança para as mulheres em termos de funções sociais. E o que é fato, pois já vemos aí que nas faculdades de medicina numericamente já são até mais do que os homens, né? Se a gente for pegar as turmas aí, talvez pelo menos meio a meio, com certeza não tô com o dado atual, mas se bobear, tem até ligeiramente um pouco mais de mulher do que homem já, em muitas turmas, e se não, pelo menos 50 a 50%, o que já é algo bastante admirável, comparando com a história de que era algo restrito aos homens, né? E cada vez temos mais colegas dentro aí da profissão, mas a área de trabalho, né, o hospital, a atividade médica, socialmente falando e hierarquicamente falando, foi feita para homens, né? Então as mulheres ainda continuam tendo desafios, dificuldades e dilemas para serem vividos e, e lidados na sua prática diária, né? Seja na própria clínica ou dentro do hospital. E isso é desde a relação com o paciente, até mesmo com a direção no hospital, ou com um trabalho multiprofissional. Ah, e que, mesmo no século XXI, a gente acha que são assuntos pacificados, mas não são, não. Quando a gente conversa com as colegas, sempre vai ter algum relato apontando algum constrangimento, alguma dificuldade que elas tiveram ou estão tendo, né? E, e quando não se é falado, então essa é a proposta do episódio de hoje, é esquecido e também não é refletido para que possa ser mudado e a gente comece a mexer na ferida para que ela possa ser cicatrizada. Então estamos aqui com essa introdução histórica, né, e situacional da condição médica e queria ouvir agora os meninos porque tem muita história aí que vocês acabaram se deparando aí nos estágios, né? Eu acho que vale lembrar para a gente poupar aí a preservar a identidade, né?
o local, mas acho que vale falar o milagre, mas não falar o santo, né? Acho que é importante. Vamos lá, vamos tentar ilustrar um pouquinho aqui que vocês depararam. Não, então, realmente, né, como o doutor comentou, acaba que a medicina, desde sempre, na realidade, né, sempre foi muito restrita. Desde que se tem um estabelecimento da prática médica como um ato de assistência, né, vamos dizer assim, o estabelecimento da profissão médica, a gente tem uma certa segregação, né, entre homens e mulheres, mas isso vem já de um tempo em que muitas vezes as mulheres eram mesmo proibidas de estudar, né, e proibidas, enfim, impedidas, né, não se Tudo, tinha, não se né? Lembra aceitava, aqui, não tudo, podia nem correr uma maratona. Teve a primeira exato, mulher que teve exato. que correr infiltrada para correr a maratona, nem isso podia. Exato. Então, assim, e exemplos, se a gente for mais antigamente ainda, né? Às vezes a mulher que tentava ali se aprofundar nos conhecimentos, não sei, às vezes de uma curandeira, alguma coisa assim, poderia ser ainda taxada como bruxa, né? Dependendo da época e dependendo do lugar. Bruxa, feiticeira, enfim. Então, a gente percebe que isso já é uma coisa muito antiga, mas voltando mais pro nosso tempo, né, aqui, século XX, século XXI. Uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar é que as mulheres, elas têm, por exemplo, é difícil explicar, mas o exemplo é fácil de entender. A mulher que quer ter filhos, é muito mais complicado, por exemplo, às vezes se ela quiser fazer uma residência de uma especialidade com mais horas, né, mais puxado, uma especialidade cirúrgica principalmente, né? O Arthur acho que depois talvez vai comentar, mas nas nossas rodadas aí a gente vê que mesmo as especialidades que geralmente são mais tratadas como as especialidades femininas, especialidades onde costuma-se ter mais mulheres, mesmo assim a gente vê muitas dificuldades, mas na especialidade cirúrgica a gente percebe que isso é muito mais, né? É muito mais acentuado. Então, uma história que eu me lembro aqui foi quando a gente estava no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia no ano passado, e conversando com uma neurocirurgiã, acho que a gente até chegou a entrevistar ela, não me lembro, ela comentando que ela, se não me engano, ela estava na residência, e ela engravidou durante a residência de neurocirurgia, e ela tinha que ir para os estágios grávida em determinado momento. E chegando ao ponto de que ela tendo que. Eu não lembro se ela tinha que ir para o estágio grávida ou se ela estava com um filho pequeno, era alguma coisa assim. Que em uma determinada situação ela comentou pra gente que um chefe dela chegou, ela nessa de ter que cuidar de criança ou teve que resolver com alguma coisa assim, ela se acabava se perdendo um pouco, né? Tinha que conciliar tudo e o chefe jogou um bisturi nela, assim, no meio da cirurgia, alguma coisa assim. Ela fez alguma coisa que o chefe não gostou e aconteceu isso. Então a gente vê que é uma coisa muito brutal, né? Às vezes, principalmente para mulher que tá grávida ou pretende ter filhos, muitas vezes acaba que é uma coisa que choca muito, né? E isso fica muito marcado pra gente. O ponto aqui, acho que esse lance do jogar o bisturi, acho que não aceitava nem no homem, né? Acho que já foi essa Não, época do isso é para cirurgião. ninguém, mas assim, É, a gente percebe que, imagina, né, que provavelmente se fosse um residente homem, talvez isso não teria respeitasse acontecido. mais, não teria feito Exato, isso, né? exato. Não, isso está correto, eu entendi sua análise, e essa é uma queixa bastante relevante é, por exemplo, né? Agora vamos começar a contar histórias, que aí fica mais vivo e vamos tocando nas dores, né? Aí, certa feita, uma colega, né, veio não é até reclamar, mas estava comentando, estava com dificuldade de falar com o paciente, a família. A família não aceitava as proposições e as explicações da colega, né? E uma família difícil, como pode ter, né? Um familiar difícil de lidar. E ela estava queixando, poxa, mas é porque também eu não consigo ter respeito, porque eu sou aqui novinha, eu sou mulher, né? O cara já me olha, é um cara grande e tal, o familiar, o filho do paciente. É Então, difícil se como lidar com impor, né? isso, né? Porque exatamente, né? Então, o que na época eu orientei, né? Mas assim, primeira coisa que vale o destaque, né? Você vê que é algo social, é cultural, né?
Provavelmente se fosse um colega mais velho, homem, cabelo branco, provavelmente esse familiar deveria, provavelmente, de pronto já ter uma atitude mais de aceitação do que é falado. Como eu venho de uma médica novinha, com cara de criança, já começa a criar uma repulsa ou uma atitude de defesa. Então, isso é fato, nós vamos ter, né? E o que eu orientei, né, à época? Falei, olha, você não vai conseguir se mudar, envelhecer, né? Você nem vai querer que você ficar velha, né? Para você ganhar respeito. Toda mulher quer ficar sempre jovem. Mas existem estratégias de você se posicionar, desde linguagem corporal, vestimenta. Então, a doutora que tem essa característica e está com essa dificuldade, tem que usar estratégia e tem soluções para poder melhorar essa apresentação e esse visual de respeito. E também, já sabendo que tem essa condição, vou falar aqui inferior, não porque ela é inferior, mas uma situação inferior que parece estar inferior e que cria essa possibilidade do familiar não aceitar as explicações ou aceitá-la como médica, reconhecê-la como médica, você também criar condições de fala que são mais aceitáveis, né? Então, por exemplo, se você ficar em pé com um paciente muito alto, né, então você vai ficar sempre olhando de baixo para cima, e o paciente de cima para baixo, cria uma situação de empoderamento ao paciente ou familiar. Então, a orientação sempre é tentar sentar numa mesa, para ter, né, a linha do olhar mais ou menos igual, aí tem a maneira também de posicionar na mesa, enfim, não vamos aqui no assunto para explicar isso propriamente, mas aí está um fato. Então, além de ser doutora, mulher, era também nova e criou essa problemática. E aí, pegando o seu gancho, Paulo, você falou da gravidez, né? Então, também vale a pena lembrar que a residência, da maneira geral, infelizmente, é um mal necessário, né? Já discuti um pouquinho sobre isso. Acho que todo médico tem que passar, né, por isso, mas também não tem que ser uma coisa sequelante, né? Tem que ter condições de sobrevida, porque não tem outro jeito de a gente aprender realmente a especialidade, o evoluir como médico. Tem que ter uma dedicação lá de 2 a 4 anos, praticamente vivendo aquela especialidade de uma maneira dedicada, né? E isso vai exigir amputações temporárias de outros compromissos sociais, familiares. Então, por isso que é muito dolorido, é um momento muito crítico na formação médica. Mas, do jeito que às vezes não tem nenhuma estrutura de apoio, porque é aquela coisa, você quer subir o Everest, já sabe que é difícil, já sabe que vai sofrer, já sabe que vai precisar treinar, já sabe que vai ter que deixar de ir algumas festas, já sabe que vai ter que perder alguns contatos mais próximos de amigos, porque não dá tempo, mas você tem o treinamento, você tem a nutrição correta, você tem o período de descanso para você se regenerar. Então, acho que o que falta na residência não é aliviar o treinamento para subir o Everest, ele tem que continuar sendo intenso. Mas o que falta são as medidas de apoio para poder manter a estrutura do residente no long run, no longo prazo, que normalmente são 2, 3, 5 anos aí dedicados, às vezes não na mesma área, mas o cara começa na geral, vai para uma especialidade, enfim. E aí o caso da gravidez, né? Porque nos Estados Unidos, o residente, pegando aqui o modelo americano, até europeu, os residentes acabam sendo mais velhos, né? Então já é esperado, né, que o residente já entre com filho, por exemplo, né? Ou que ele vai ter o filho durante a residência. Isso tanto para o pai, né, o homem, que é menos problemático, e mais a mulher, que é o problemático no sentido de que ela vai mudar o corpo, vai mudar a dinâmica dela, a atenção, enfim. Então, lá tem uma situação de apoio, por mais que não seja perfeita, mas tem aqui, e aqui para nós não tem, né? Então fica aquele jeitinho, né? Ou tem que alguém ceder dali, ela corre o estágio para lá, os próprios pares, né? Os R iguais ficam meio chateados, porque acaba sobrecarregando os R iguais e até sobrando para os outros R's, então gera um desconforto no time. Então, mais um ponto aí da condição de mulher, né? Que acaba tendo essa propriedade da vida, né, é um privilégio dado à mulher, né, mas acaba sendo até uma função de ressalva para a equipe, né, ter mulher no time, pô, ela pode engravidar, sair, era até uma discussão que eu ouvi um pouquinho lá na neurocirurgia. E antes de ouvir o Arthur, eu vou trazer mais um dado aqui muito interessante que traz esse choque. Na minha turma, eu formei lá para 2007, então já tinha umas mulheres até como o Paulo falou, a área cirúrgica acabava sendo muito mais masculina e algumas áreas clínicas mais mulheres, né? E aí começou a mudar na minha geração. Então, na minha turma tiveram várias meninas que foram para a ortopedia.
A própria neurocirurgia, algumas já tinham uma R mais minha, a Taizinha, mas excelente R+, e brava pra caramba, e depois veio abaixo de mim a Aninha, a Raquel, então já começou a ter um fluxo de mulher mais presente aí na neurocirurgia, hoje já tem bastante, mas a ortopedia, que é mais bruto também, é muita mulher, né? Mas o que eu queria exemplificar, eu era interno ainda lá na Unifesp, lá para idos de 2006, 2005, acho que 2005, eu era quinto ano, e eu estava rodando na neurocirurgia. E aí veio uma aluna, uma interna do Amazonas, não lembro de faculdade lá, fazer uma parte do internato na Unifesp, na parte de neuro. Então ela rodou na neurocirurgia e neurologia e acabou caindo no meu grupo lá de rodízio. E aí a gente estava numa aula da neurocirurgia, então era eu e mais um grupo pequeno, acho que, sei lá, eu e mais 8, 9 pessoas, meu grupo lá do internato, e ela entrou junto com a gente. Então o professor veio da neurocirurgia dar aula para a gente, aí vai conhecendo quem é cada um, né? E vai perguntando o que quer fazer, né? E aí foi engraçado porque na época o professor que estava perguntando, porque meu pai é anestesista da neurocirurgia, então já conhecia meu pai, aí, você que é o filho do Barbosa, tal, para mim, né? Então, eu só vou contar isso para mostrar o contraste. Eu falei, sou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer neurocirurgia. Ele, muito bom, é isso mesmo, estamos esperando você, vai ser legal, né? Todo solista, né? Tudo empolgado, que bom que você vai fazer, isso mesmo, tal. Aí chegou da menina, tudo bem, você veio da Amazônia, que legal, tá estagiando aqui e tal, que bom, prazer, muito bem, seja bem-vinda, aproveite. E você vai fazer o quê? Aí ela, neurocirurgia. O professor se transformou, assim, ficou transtornado, ele, como é que é? Ela, fazendo neurocirurgia. Ele, não vai não. Não é lugar de mulher, não. Não vai não, que isso? Não, nem vou esticar a conversa. E foi dando aula, ignorando ela. Pô, fica aquele climão, né? E isso estou falando 2005, 2006, né, no máximo. Então, vê como mudou, e mudou rápido. Então, e hoje tem várias mulheres na neurocirurgia, inclusive grandes nomes de neurocirurgiãs. Até na Uro, outra ortopedia, eu falei da ortopedia, na Uro, por exemplo, já tem várias doutoras aí fazendo urologia e fazendo muito bem. Então, para a gente sentir e ver como é real, né? Não é uma coisa de. Não estamos falando do século passado, né? Nós estamos falando agora aí, faz 10, 15 anos, né? E como está mudando. Mas a estrutura masculina, como nós escrevemos, é presente. E elas estão lá, lidando com todo esse sistema, né? Não sei se o Arthur quer complementar agora. Eu queria comentar, primeiro, trazendo uma visão de dentro de uma organização que eu conheço bem e que a gente sempre tentou cuidar com o maior cuidado, né, para nunca ter esse tipo de problema em relação à igualdade, tipo, tentar fazer uma coisa muito plural, que é a nossa própria liga, né? Eu acho que a gente teve já uns tempos atrás umas discussões muito interessantes lá e fazem sentido e a gente deveria refletir um pouco sobre isso. Recentemente a gente foi organizar Recentemente não, tem um tempo um pouco maior. A gente foi organizar algumas funções dentro da liga. E uma grande amiga nossa comentou que nós estávamos sendo machistas. E aí todo mundo, mas eu não tô, a gente não tá sendo machista, ué, não. E aí a gente foi para um churrasco, todo mundo da liga, né, que é uma descontração, e aí a gente foi conversar melhor sobre isso, para entender o ponto de vista. E faz muito sentido. É, muitas vezes quando a gente tinha alguma coisa para ser resolvida dentro da liga, ou algum cargo que precisava de uma ação mais enérgica, inconscientemente a gente chamava um homem, que é o mais próximo de nós do que as meninas do grupo. E aí isso acontecia meio que de forma inconsciente, né? E a gente deu um estrago na hora, né? Porque eu pensei, caraca, realmente. E aí, a partir disso, a gente começou a tornar a coisa mais plural nesse sentido, né? As meninas começaram a atuar muito bem dentro da liga e ampliar cada vez mais. Até hoje, eu digo que ficou muito melhor a organização agora do que antes, e a gente nem notava esse tipo de coisa antes. Então, são coisas que às vezes estão enraizadas em estrutura, uma estrutura nova, feita por cabeças mais jovens, como eu acredito que seja a minha, do Paulo, do pessoal da liga, sofre desses males às vezes, e a gente nem nota. Imagina uma estrutura antiga, como são a própria estrutura da medicina ou os programas de residência, né? Rola um choque geracional gigantesco. Essas turmas de hoje em dia, em que as meninas são a maioria,
contra aquele chefe que todo mundo da turma dele era homem, na casa dos 30 anos, formado lá nos anos 80, 90, todo mundo usava branco o dia todo. Eu passava aquela graxa branca no sapato para poder ficar branco. Então é um choque de realidade, né? E um choque racional muito grande. E o exemplo que o Paulo trouxe da doutora que a gente conheceu lá em BH durante o CBN é muito revelador, né? A gente entender como essa dinâmica funciona. Em outras oportunidades que a gente já rodou, a gente nota a dificuldade que as doutoras têm de se impor em determinadas situações, né? Mesmo munidas de argumentos, munidas de conhecimento, às vezes elas têm essa dificuldade. E principalmente, a gente vê alguns relatos de, só porque a residente é mulher, às vezes não, estamos desconfiando já que ela não vai conseguir. E nem começou efetivamente a ser testada, né? Então rola uma desconfiança prévia e por isso a gente nota, a gente está até conversando sobre esses dias, que as residentes que atravessam esse mar muito tortuoso, né? Chegam ao final muito fortes, né? Por causa até de serem calejadas por toda essa situação que é adversa. Blindado, né? A residência é muito adversa, a medicina é muito adversa, e para elas é pior ainda. E uma coisa muito complicada de se ver. E trazendo um exemplo aqui, é de como essa ampliação da presença feminina traz benesses ao ambiente. Eu cito um estudo da ONU que foi feito durante a atuação brasileira no Haiti. Nós tivemos lá muitos relatos de violência sexual, né? Não só no Haiti, mas em várias operações que ocorreram ali no início dos anos 2010. Haiti, Iraque, a própria Afeganistão também teve muita coisa, algumas operações da ONU no Oriente Médio, ali, Líbano. E um dos pontos principais que eles chegaram para melhorar essa situação é o quê? Colocar as mulheres no exército, colocar elas no meio da tropa, entendeu? Para primeiro ter contato com a população e isso, só o fato de você ter uma mulher lá com uma visão diferente, com um tato diferente, ela inibe esse tipo de comportamento e torna o bem-estar da tropa com a comunidade muito melhor. E um ponto interessante também que eu quero nesse sentido é o sucesso que está sendo a inserção delas no meio militar agora. O Exército recentemente ampliou o alistamento militar para mulheres, né? Está sendo um sucesso, ainda não é obrigatório, mas todas as vagas estão sendo preenchidas, já foram esse ano, e são, se eu não me engano, mais de 15 mil mulheres agora servindo ao Exército no serviço militar não obrigatório. E a Marinha, recentemente, ela foi a primeira, foi a força pioneira, né, na inserção de mulheres dentro das suas carreiras, ela ampliou. As mulheres agora podem ter qualquer função dentro da Marinha. Desde comandante de fação, até forças especiais, até comandante de submarino, até almirante de esquadra. Agora as mulheres podem alcançar todos os níveis hierárquicos, né? E isso é uma vitória, que a passos lentos e constantes estão galgando novos espaços. E vai chegar um momento em que esses chefes que a gente comentou hoje, né, eles vão sair. E novas gerações vão entrar. E a tendência é cada vez mais essa aceitação e esse preconceito enraizado vá diminuindo, né? Pelo menos essa é a minha visão. Agora, eu queria também destacar que, assim, existem diferenças entre o homem e a mulher, né? Obviamente, né? Ah, e, e, e o fato do homem ter mais testosterona acaba tendo uma repercussão de comportamento, de força, e é isso que gera, talvez, você esperar do cara mais forte ou do homem tomar frente de uma situação que precisa de mais energia do que esperar de uma mocinha franzina. Vai falar, isso é preconceito? Não, o que você espera que o homem tome frente à mulher, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso é histórico, evolutivo. Nossa, isso não seria um preconceito, né? Mas, como você falou, Arthur, as mulheres estão chegando e chegando bem. Então, o que eu trago que existe essa diferença? Porque foi que nem eu falei no exemplo da doutora lá. A mulher tem que saber que essas situações, esses questionamentos vão acontecer. E estrategicamente, sabendo o que vai acontecer, ela até tem que ter a maneira de se comportar. Não ficar lamentando, se frustrar ou ficar ressentida com isso. E ficar, o cara me assediou, o cara não me respeitou. Como lidar com isso?
porque ela pode, já sabendo que vem a pedrada, saber desviar e devolver, né, elegantemente. Ou então, se ela está indo para uma área de combate, como você falou, ela quer ir para a força especial, ela tem que se comportar como força especial. E ela quer isso? Tem condição para isso? Porque o que não dá é que eu quero, mas não consigo, assim como muito homem, né? E quer porque quer, mas consegue. Tem homem que não vai passar. O índice aí de aprovação num treino, num teste aí de força especial é 10%, 8, 15, sei lá quanto que está virando isso, mas assim, a cada 100 que vão se candidatar, 10, 12, 8 vão formar, né? Isso os homens. Então, o que eu quero trazer? Porque também não basta porque eu sou mulher e não consegui, por quê? Então tem que se habilitar. Eu estou falando isso por quê? Porque eu fiz corrida de aventura, onde eu queria chegar. Eu fiz corrida de aventura, que é uma prova meio militar, que você tem que navegar no mato com bússola, tem parte que é bike, parte que é trekking, parte que é rapel, parte que é remo no rio, tem provas que duram até um dia, tem provas que duram uma semana, e normalmente são provas em grupo, né? Tem dupla, trio, quarteto, as mais, assim, pelo menos as maiores, assim, mais famosas são trios ou quartetos. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos quartetos são mistos. Tem pelo menos uma mulher. São 3 homens e uma mulher, pelo menos, e assim vai. E eu tô falando porque eu conheci umas atletas, vamos falar assim. Posso citar aqui a doutora, se estiver ouvindo a gente, um abraço, doutora Daniela Paoli, né? A Thaís Cláudio e a Sueli Sanches. Olha, a gente brincava assim, né? A piada era que eram homens no corpo de mulher, porque assim, as bichinhas eram dura, mas braba. Botava muito homem, fazia homem chorar, entendeu? E uma resistência, uma força, assim. Então, assim, o que eu queria trazer são mulheres com extrema competência e energia e força e treinavam capacitadas para fazer o que o Arthur falou, que é para o exército. Eu tenho dúvida que seriam boas comandantes e com condição e botando muito homem para puxão, entendeu? Então, as mulheres estão aí e tem seu valor, só tem que ver o que quer. Elas querem, a mulher vai querer isso, porque toda mulher quer pagar esse preço, né? Tanto é que todas que eu citei para você aí, todas foram para a cirúrgica, nenhuma foi para a clínica, né? Uma vascular, outra cabeça e pescoço, outra cirurgia do trauma, então assim, do resgate, então tem todo o perfil, né? Agora, também tem um outro lado, né? Você tem uma criança, normalmente quem vai ter mais jeito com a criança? Uma mulher ou um homem? Né? Você vai confiar mais em quem? Uma mulher cuidando da criança ou da sua esposa ou homem? Não estou falando que um homem não vai dar, mas assim, a primeira impressão. Também tem esse outro lado da mulher que ela tem vantagem, né? É, mas também não anula o homem estar presente, né? O homem também quer esse espaço. Então, a conclusão aqui que eu queria trazer, pegando o gancho do Arthur, é que, assim, hoje, graças a Deus, a gente pode a gente tem, na verdade, né? A gente tem essa possibilidade de definir o que a gente quer, né? Seja, em teoria, ser homem ou mulher, isso não vai definir, né? Isso não vai ser o fator limitante na escolha hoje, porque antes era, a gente viu aqui, a gente fala antes, não é muito tempo atrás, a coisa está mudando, graças a Deus, e bem. Mas tem que estar condizente com a exigência do cargo, né? Com a exigência da especialidade, da profissão, né? E se a mulher vai querer pagar esse preço. E aonde que eu vejo, assim, já antes de ouvi-los, passando a palavra, porque teve um artigo, agora eu não lembro a fonte, mas eu li, que ele mostrava o seguinte, que de fato tem menos mulher em cargo de liderança, isso não é fora do hospital, mais empresa, né? CEOs, aquela diretoria de superintendência, aquele cargo máximo lá, depois da diretoria. E tem menos mulher. E aí foram entender, será que a mulher está menos capacitada? Qual seria o problema? E eles entrevistaram muitas mulheres de vários grupos aí nos Estados Unidos, e a conclusão foi que a mulher decide em não seguir até o final, até aquela última ponta da pirâmide. Por quê? Porque quando elas estão chegando nesse intermediário, aquele último passo, último platô para chegar naquele nível máximo da pirâmide ali, elas já estão por volta dos 40 anos. Então elas vêm galgando a empresa, subindo, 28 alto, 30 baixo, aí começa a chegar nos 30 alto, anos, né? Perto dos 40. E ali bate aquela, e aí, vou ser mãe ou não vou ser mãe? E é nesse momento que a grande parte das mulheres, isso não sou eu falando, hein? Isso aí é um estudo que teve, elas optam falar, para mim não vale a pena continuar me doando
por esse cargo por um salário maior. Esse salário que eu estou tá bom, por aqui eu vou ficar, eu vou curtir agora minha família e vou seguir. E tá num cargo bom, né? Mas foi um artigo analisando os dados para explicar esse final de ter menos mulheres nesses cargos maiores. Porém, vale aqui a ressalva que os dados trazem, onde normalmente a mulher está, né, comparado com o homem, normalmente elas ganham menos, né? Então, cargos aí, pediatra, GO, normalmente ganha menos do que cargos, né, especialidades masculinas, né, cirurgião cardíaco, é, ortopedista, em teoria, né, que seria um perfil mais masculino, uro. Então, você vê que, apesar das mulheres hoje terem o espaço para chegar onde querem, o próprio Arthur colocou, a própria Marinha já reconhece e libera isso, tal, ainda há diferença, sim, nessa parte financeira e nas condições, vamos dizer assim, para chegar lá. Então, melhorou muito? Opa, melhorou muito. Mas tem ainda muita pedrinha para ser tirada da trilha, não é isso? Sim, de fato. E interessante isso, doutor, só pegando um exemplo aqui do nosso convívio mais próximo, né? As próprias meninas da nossa liga, né? Recentemente tiveram. Porque, assim, tem um pessoal que já vinha de mais algum tempo, né? O pessoal que entrou mais recente. E aí, à medida que a gente foi. Que a gente já estava mais. Vamos dizer assim, a gente já tinha mais conhecimento sobre a especialidade cirúrgica. E aí, à medida que esse pessoal novo, então o pessoal que, as meninas que queriam a cirurgia ou alguma coisa do tipo, à medida que elas foram vendo, foram tendo convivência, e até mesmo depois desse relato dessa médica lá do congresso que eu comentei, algumas, como é que eu posso dizer, elas vêm, como o senhor falou, elas não querem pagar esse preço, entendeu? Recentemente, eu não lembro se foi alguém da faculdade, assim, colega, ou se foi alguma médica mesmo, não lembro quem foi. A gente conversando sobre especialidade cirúrgica, e aí perguntando, né, quem quer fazer o quê, e tal, tal. Aí uma perguntou e falou, não, eu não quero cirurgia, porque eu quero ser mãe. E assim, então, né, fiquei remoendo isso até um tempo depois, mas para ver quanto afeta, né? E voltando só um pouquinho na tecla do modelo, né, da medicina moderna, que a gente bate sempre da residência, né? Um dado interessante que eu lembrei aqui é porque o modelo atual de residência que a gente segue, esse modelo de longas horas, né? ah, Enfim, residentes trabalhando várias horas semanais, dependendo do serviço, dependendo da especialidade, ele foi criado, foi inicialmente idealizado pelo Halsted, né? Lá em 1900, primeira metade do século XX. E o Halsted era homem, claro, e ele, além disso, depois que ele morreu, já algum tempo depois, descobriu-se que ele usava, era como se fosse cocaína, anfetamina, alguma coisa assim, para ficar acordado, né? Várias horas, trabalhar várias horas incansavelmente, não sair de dentro do hospital. Então, para o homem, às vezes acaba que isso é mais, não vou dizer viável, não é viável, né? É mais factível. Tá? Você consegue fazer várias horas direto, vários dias direto, ou então menos descanso. A mulher, às vezes, tem que ter um cuidado a mais, né? Ali, dependendo. Então, acaba que fica um pouco mais difícil. Tem alguma Você limitação? você me lembrou uma situação que vou contar os causos para ilustrar. Eu entendi o que você falou, mas o homem também precisa de algumas coisinhas, mas eu entendi, é isso mesmo. Mas eu estava lá em São Paulo, isso aí, e, e tinha umas residências de cirurgia geral. A época eu também estava plantão na pronto-socorro, como neurocirurgião, e aí trabalhava muito a sala vermelha, junto com a equipe, e tinha as residentes lá. E tinham duas residentes meninas dentro do grupo, uma era R2, uma era R1, não lembro direito. A gente estava num sábado, foi engraçado. Aí no final do tarde, assim, tava meio, deu aquela tranquilizada no pronto-socorro. Aí eu vi elas falando com o chefe, né? Ó, chefe, 30 minutos, viu? Tá tudo tranquilo, nós estamos indo lá. Aí eu vi a cena e falei, mas como é que assim? Ó, vocês vão deixar o chefe sozinho? Que loucura, né? Elas, doutor Fábio, é o seguinte,
não temos tempo para nada. Chegou numa situação caótica aqui. Precisamos fazer a unha, depilar, precisamos fazer meia hora e tinha volta. E foram, né? Deram risada. Aí eu falei, cara, é verdade, né? Porque existem algumas condições mínimas que a gente faz normalmente e que na residência maluca da cirurgia lá não sobra tempo nem para isso, né? Vale lembrar quando eu comecei a minha residência, o, o Clauder, né? Que era meu R+, meu R imediato, ele falou para mim, ó, quando tá virando R2, ele virando R3. Falou, ó, já saiba que tem três coisas, das três coisas que você precisa fazer, uma vai faltar sempre. Então, assim, ou você vai tomar banho, ou você vai comer, ou você vai dormir. Então, assim, não vai conseguir fazer as três. Uma delas vai faltar. E aí eu falei, pô, que coisa estranha isso, né? Nada a ver, como é que não dá para tomar um banho, dar um cochilo e comer alguma coisa, né? Mas a rotina é tão pesada que, de fato, tinha dia que eu tinha que escolher se eu ia dormir meia hora a mais, ou se eu ia tomar o banho, ia dormir menos, ou se eu ia comer. Então, quantas vezes eu chegava em casa acabado, com a mesma roupa do corpo, deitava na cama, dormia 3 horas e meia, já acordava e tinha que voltar para o hospital com a mesma roupa, só pegava o jaleco, botava em cima e ia embora. Então, é algo bastante complicado e aí você lembra essa situação que eu falei do mínimo fisiológico do homem. Imagina a mulher ainda, que tem algumas coisas que têm que ser acrescentadas para manter a dignidade da mulher. Então foi engraçado isso, que representa muito bem que fica realmente no limite do limite, né? E é isso que vai gerando essa problemática toda que vocês estão levantando, e foi engraçado. Ou seja, nós tiveram que criar todo um esquema depois de, sei lá, meses, numa situação caótica de higiene, não é nem higiene, mas unha, depilação, sei lá, e elas tiveram que montar uma força-tarefa para poder fazer isso, né? Então, vê que situação extrema. Arthur, eu te cortei aquela hora? Você quer falar alguma coisa? Eu só queria acrescentar que essa questão familiar realmente importa muito. E o Paulo comentou do pessoal da Liga, né? Eu acho muito complicado, né? Tá acontecendo uma situação em que boa parte das nossas gigantes vão nos eventos da neurocirurgia e desistem, ou veem que não é a praia delas logo em seguida, né? Quando tem um contato real com eu não diria nem com a prática. A prática, a gente acompanha o doutor de vez em quando, a prática elas gostam. O problema é quando você vê como é a sociedade, né, neurocirúrgica, como é as residências, como são os chefes. Quando você tem esse contato real, muitas acabam percebendo que aquilo ali está. Muitas trocas de experiência, né? A gente, É, nos essa congressos, que é a conhece troca de residentes, experiência. conhece. E quando isso acontece, elas acabam, infelizmente, vendo que é um caminho muito tortuoso, né? E se eu fosse comentar, eu diria que é muito triste. Porque são pessoas que eu sei que gostariam de fazer. Mas Arthur, Se sentem ok, intimidadas. mas minha conclusão é a seguinte: que bom que viu antes. É. Que bom que viu antes, sabe? Porque Ela tá realmente a lá, gente tá não vai lá. conseguir fazer tudo que a gente acha que é bonito e gostaria de fazer. Então tem que ver se eu vou fazer assim na minha parte. Eu sempre gostei de psiquiatria, né? Estudar psiquiatria. Mas na hora que fui ver a rotina da especialidade, o dia a dia, o convívio entre os psiquiatras, pô, aquilo me assustou, né? Eu falei, porra, não é minha praia, não. Isso aqui não é legal. Então, vi antes, né? Tô pegando um exemplo aqui meu, mas quer dizer o seguinte, esse lance delas ver e sentirem como é que é a sociedade da neurocirurgia, como é que é a rotina da neurocirurgia, como é que é a exigência, é bom, porque é o que nós falamos. Ela pode ser soldado? Pode. Ela pode ser comandante? Pode. Ela pode ser força especial? Pode, mas cada nicho desse vai exigir alguma coisa dela. Ela tá aceitando esse escambo, essa troca, né? Vai cobrar um preço, Então, né? exatamente, mas não só dela, do E, homem também. Eu sei que são sim, sim. diferentes os preços, mas a, a, Acaba a, a, sendo mais hostil, a né? função é a mesma. Tem que ver se ela quer isso, né? E, É porque e eu acho que esse desalinhamento que é o problema, Arthur. Quando ela vai achando que é algo bonitinho, achando que vão passar a mão na cabeça e vão tratar ela como, né, mil maravilhas, e chega lá é porrada, né? Porrada igual, até pior, porque o cara olha torto porque ela é médica, né, menina. E aí começa o problema, né? E se for isso que ela quer mesmo, que eu falo para vocês. E eu gosto quando eu pego essas meninas aguerridas e falo, meu, isso que eu quero mesmo.
Aí que é legal, a gente treinar no sentido mentalmente. Então você vai entrar para ó, é ringue, vamos lá, vamos ser estratégia, vamos pensar com estratégia. Tu vai tomar bronca, tu vai tomar esses olhares, vai tomar preconceito, como é que você lida com isso? Como é que você vai contornar isso? Como é que você vai ser mais forte mentalmente? Como é que você vai pegar o cargo? Como é que você vai ganhar, como é que você vai ganhar a alma do seu chefe? Né? Porque o que eu aprendi com essas minhas colegas que são, meu, ferozes, são demais, que eu respeito muito, né? Então, tem vários exemplos bons aí para elas modelarem, mas tem que ver se elas querem essa briga, né? Elas querem lutar, vale tudo? Não, querem só fazer natação, ou quer fazer jiu-jitsu, ou quer fazer ginástica olímpica, ou quer ser escritora. Tem que ver o que quer fazer, porque cada um toma um tempo, né? A escritora vai dar problema, dor no punho, vai dar dor no bumbum, dor nas costas, ficar sentada, né? Já lutar MMA vai fraturar o nariz, vai deformar a cara, vai ficar. Então, assim, cada um vai ter um nicho. Então, isso não muda muito. Então, acho que esse é o problema, quando a pessoa vai desalinhada com o que está escolhendo. Aí é o problema. É por isso que eu acho que esse contato com a especialidade é muito importante, né? Durante a formação, você poder ir num congresso, poder ter a prática, né? Que eu acho que é primordial. Eu acho que se você não tem a prática, não faz sentido no congresso, porque o congresso ele é o extra, né? Você tem uma noção geral. A prática é o que você vai tocar todo dia. Então, acho que isso é muito relevante. Muito bom. Bom, acho que foi legal essa discussão, né? De trazer aqui à tona esse desafio ainda, que é maior para a mulher, né? Ser médico já é um desafio para as mulheres ainda mais, porque estão no ambiente masculino. Então, nosso total respeito e temos que ter esse acolhimento. Não é um acolhimento, mas assim, acolhimento e sabendo que elas são fortes, né? Não é passar a mão na cabeça, não. Tem que dar condição para elas. E, ah, e elas estão aí. Então, numericamente, se não for igual, estão superando. E elas têm vários, podemos elencar aqui várias vantagens sobre nós também, em outros aspectos, né? Que acabam sendo melhores aproveitados na área médica. Então, eu acho que é isso. Tem cada vez melhorar, ser discutido para que não ocorra essas diferenças, porque existem, e dar as condições para aquelas que querem vir para o combate específico, né? Cada um que escolha seu combate, isso serve para os meninos também. E ao escolher o seu combate, que venha preparado para o tipo de combate que você está se voluntariando ou escolhendo, não é isso? Sim, e só mais um gancho que aproveitando, voltando naquilo que o Arthur falou, né? Às vezes a gente, nós, como homens, né? Como o senhor falou, 3XY aqui falando da temática, mas às vezes a gente mesmo se conscientizar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acaba que não percebe. A gente faz no automático e quando a gente vê, a gente está aplicando um preconceito, né? O preconceito, que já É, vem embutido muitas vezes, né? só para complementar, o que ficou de aprendizado para aquela situação da liga é que, inconscientemente, muitas vezes os homens tendem a confiar mais em homens. E a gente acaba se puxando junto para alguns cargos de liderança, entendeu? Por causa disso. Então é importante dar esse espaço, é importante ter a consciência de que você pode estar inconscientemente cometendo esse tipo de coisa. E saber que quando isso não ocorre, fica muito melhor. A liga funciona muito melhor hoje do que no passado, as discussões são muito melhores, então o time fica mais forte, né? Quando todos estão igualmente representados, ou estão pelo menos com espaço de fala garantido e tudo mais. Mas você me lembrou agora aqui outra situação, para fechar aqui, que uma colega que trabalha na sala de emergência falou que toda vez que ela está de plantão, chega o pessoal do SAMU, do bombeiro, e aí, evidentemente, tem um interno, até um físio, né? Na sala, o bombeiro chega lá, olha, tem ela sentada lá quietinha, toda doce, meiguinha, escrevendo, e aí olha para o lado, tem um físio, aí ele começa a passar o caso para o físio como se ele fosse o médico. Ele assume que é o homem que está lá mais forte, que deve ser o médico, não é aquela menina sentada. Então, isso é que estava contando a pessoa. Pô, toda vez o cara vem, eu até dou risada, porque o cara já chega e já fica esperando ele passar o caso para o aluno e tal, e eu só fico olhando. Tipo, o cara, ele olha para mim como se eu não tenho presença de médica, né? Então é isso que você falou, Paulo. Já está vendo um preconceito, já espera que seja um homem, né? Às vezes, né? Você já quer passar o caso para um homem, né? Então vê tudo esse preconceito, né? Você não, apesar de hoje é normal ter uma médica na sala de emergência, mas
você ainda vem com aquele preconceito. Pô, você olha o homem, a mulher, deve ser o homem, né? E aí você já assume e começa a se posicionar. Então, são coisas que realmente, se nós não nos policiarmos, acabamos vivendo e aplicando esse tipo de comportamento, e é o propósito de hoje, a gente trazer a discussão para que a gente possa ter uma introspecção e uma análise dos nossos atos para que cada vez fique melhor, não é isso? Muito bem, então ficamos por aqui. Agradecer mais uma vez aí o Arthur e o Paulo pela presença e até a próxima, né? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.